Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos a uma edição especial do SBGG Cast, sobre os 65 anos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na nossa trajetória, e na história da SBGG, que não apenas acompanhou, ela moldou a história do cuidado com a pessoa idosa no Brasil. E ela foi fundada em 16 de maio de 1961, portanto nós estamos com 65 anos, numa época em que o estudo do envelhecimento era uma ciência totalmente nova. Ela foi fundada para um país que não se preocupava com o processo de envelhecimento. Isso não era um desafio. A SBGG, então, ela nasceu da união entre a prática clínica e a academia, e principalmente por entusiastas da área de conhecimento sobre o envelhecimento. Ela superou e continua superando desafios para se tornar uma referência nacional e internacional na defesa da pessoa idosa, no desenvolvimento da geriatria e da gerontologia e da pesquisa na área. Eu sou Elisa Franco, eu sou médica, geriatra, ex-presidente da SBGG, e eu irei entrevistar duas pessoas muito importantes na nossa história: o geriatra e ex-presidente da SBGG, Adriano Gorgílio, e a especialista em gerontologia e ex-presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, Vânia Herédia, sobre os bastidores da história da sociedade e como a SBGG ajudou o Brasil a olhar de uma forma diferente para o seu próprio futuro diante do processo de envelhecimento da nossa população. Eu convido a todos a acompanhar conosco esse episódio especial do SBGG Cast. E eu vou começar perguntando para o meu amigo Adriano Gordilho. Doutor Adriano Gordilho, a SBGG foi fundada no Rio de Janeiro em 1961. A primeira seccional inaugurada foi a do Rio Grande do Sul, em 1968, a qual a doutora Vânia Herédia pertence. Tá? Houve uma grande expansão com a abertura de várias seccionais nos anos 80. O Brasil sediou o Congresso Mundial em 2005, quando eu era presidente da sociedade. Chega em 2026 com mais de 4.500 associados e tendo organizado um congresso em 2025 para 4.675 inscritos. Na sua opinião, o que fez a SBGG ter esse caminho de crescimento e expansão tão notáveis nesses 65 anos? Olá, Elisa. Olá, Vânia. Que bom estar aqui com vocês duas, que fazem parte da Sociedade de Geriatria. Veja bem, existem vários motivos, ao meu ver, que fizeram com que a especialidade de geriatria crescesse, né? Eu me lembro que eu me inscrevi na SBGG em 1978, eu estava na residência lá do Rio Grande do Sul. E os congressos da Nacional davam 150 pessoas, 200 pessoas, e a gente viu agora um congresso dando 4.500 pessoas. Eu creio que atrás disso nós temos o crescimento demográfico do povo idoso brasileiro, né, a população 60 a mais, né, que hoje bate nos 30 milhões, em torno de 30 milhões, um interesse progressivo em conhecer mais a saúde do idoso, que foi uma novidade no sistema de saúde. O sistema de saúde, que era muito pautado na saúde materno-infantil, começou a ter chegando no sistema, pacientes hipertensos, pacientes com AVC, pacientes diabéticos de longa duração, pacientes com sequelas funcionais. E aí a gente percebe que a medicina clínica não dá conta dessa complexidade. E aí a academia foi percebendo aos poucos. Claro que teve um trabalho muito forte de bandeirantes, não é? Eu me lembro que quando eu voltei da residência, eu tentei a cadeira de geriatria na UFBA, onde eu me formei, na Federal, e disseram assim: "Ah, é bom porque o geriatra bota idoso para dançar". Quer dizer, não havia nenhuma cultura geriátrica, nem gerontológica da academia com relação à especificidade do geriatra, essa visão sistêmica que o geriatra tem. Então foi muita luta que nós, os pioneiros, né, antes de nós, né, antes da geração minha, os primeiros geriatras que fizeram a sociedade, que aos poucos foram conseguindo que ela entrasse
entre as especialidades da MB, né. Então isso foi um marco fundamental para que a academia brasileira, ela fosse incorporando a medicina geriátrica, né. Então, houve uma luta muito grande minha e da doutora Elisa, que estamos aqui, para dar um rosto para o geriatra, né, que foi a avaliação geriátrica ampla, que você vai me perguntar mais tarde. Então eu creio que tem essa questão demográfica, a questão do impacto epidemiológico que essas novas demandas trouxeram, não é, a funcionalidade desse indivíduo, que não se resolve com um remédio ou 2 ou 3, mas com toda uma orquestração sistêmica e multiprofissional e multidimensional do idoso, que fizeram com que a academia despertasse: "Olha, tem um negócio diferente aí, né". Vamos começar? Vamos fazer um ambulatoriozinho de geriatria, e desse ambulatório foi crescendo. Eu me lembro, Elisa, que só tinha uma residência de geriatria quando eu comecei, quando eu me formei em 77, e nós, eu e a doutora Mônica Rebouças, criamos a segunda residência de geriatria no Hospital da Irmã Dulce, e com esse coração santo dela, albergou a Sociedade de Geriatria, e nós tivemos a segunda residência, que até hoje está formando novos geriatras. Eu creio que é mais ou menos esse o contorno que eu poderia falar dessa primeira pergunta. Então, concordo, Adriano, plenamente, né, e que isso foi uma dos marcos, a demanda, aumentou e, consequentemente, a necessidade dos profissionais se ajustarem a esse novo grupo, com os desafios clínicos e de cuidado que ele trazia. E isso fez com que a sociedade crescesse e provavelmente vai crescer muito mais, que o nosso envelhecimento continua rápido. E a segunda pergunta que eu faço é para a Vânia. Ô Vânia, a gerontologia é uma área muito importante, nós não andamos geriatria separada da geronto e nem a gerontologia separada da geriatria, nós andamos juntos. E o marco foi o ano de 1969, quando então a Sociedade Brasileira de Geriatria passou a ser denominada Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, incorporando os profissionais de outras áreas. E como foi esse processo para que todos compreendessem que o cuidado da pessoa idosa, ele é integral, multidisciplinar e sempre feito em equipe, né, como eu falei agora. Bom, Elisa, é importante essa tua colocação, porque 1969, né, naquele período, a gente tem já a declaração da Organização Mundial que nós estamos entrando na era do envelhecimento. E para entrar na era do envelhecimento é preciso uma série de conhecimentos que antes talvez não fossem necessários. E nós vamos ver que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela foi o resultado de uma longa trajetória de ação de muitos profissionais que acreditaram na busca de um envelhecimento melhor. Então, eu diria assim que tanto o geriatra quanto depois o especialista em gerontologia que vão providenciar, que vão promover toda essa questão dos estudos, eles têm esse conhecimento e acabam modificando, né, a questão principalmente conceitual do próprio envelhecimento. Eu posso, lembrar, assim, relatar que muitos anos quando eu comecei a estudar o envelhecimento, isso na década de 90, as discussões eram tão incipientes, assim, os conceitos eram tão rígidos, e nem sempre eles davam conta daquilo que nós encontrávamos na realidade. E aí o que que nós vamos ver? Que nós vamos encontrar na própria sociedade pesquisas que já começam a ser realizadas, a questão da organização da própria pós-graduação e, consequentemente, depois a própria sociedade, que vão modificar aí a importância da nossa sociedade, né, a forma de ver o velho, a forma de entender a velhice e a forma de estudar o envelhecimento. Eu diria assim, nessa caminhada, a SBGG teve um papel fundamental como sociedade científica, né, que estuda e difunde o conhecimento, pois ela colaborou, e a gente vê isso nessa história, pela difusão desse conhecimento nos nossos eventos, nas jornadas, nos congressos, nos cursos e depois, mais tarde, inclusive, com a nossa revista. E ela foi muito corajosa, porque ela enfrentou, né, e nós temos enfrentado até hoje preconceitos e necessidades de informações para lidar com o senso comum.
Então, eu diria que a integração das diversas áreas de conhecimento que a nossa sociedade agrega, ela foi muito importante. Primeiro, porque ela amplia o conhecimento, e depois ela traz para a realidade a possibilidade de realmente trabalhar novos hábitos comportamentais que vão facilitar o próprio envelhecimento saudável. E eu queria ressaltar, né, que houve a compreensão por parte da sociedade que, para implementar o atendimento integral à pessoa idosa, havia necessidade de incorporar outras categorias profissionais, além dos médicos. Acho que esse foi o ganho, assim, no sentido de olhar para o envelhecimento de uma forma ampla, com toda a questão da interdisciplinariedade, com toda a questão do que esses conhecimentos trouxeram. E aí nós vamos ver, né, que muito foi feito. É interessante lembrar essa parte da história, como é que esses profissionais vão entrando na sociedade, né, por meio dos nossos eventos, os simpósios, né, a questão dos congressos. E nesse sentido, o fortalecimento da própria multidisciplinariedade, ele vai, assim, se consolidar olhando para a história da sociedade, quando é realizado o primeiro congresso nacional, e que não tem mais só a geriatria, também tem a gerontologia. Isso vai ser, então, ali em 1969. E a partir, dessa integração com a gerontologia, nós vamos ver que realmente essas ações, elas vão tomar outro vulto, elas vão se ampliar e elas vão modificar aspectos importantes, no sentido de um envelhecimento realmente saudável, né. Então eu diria que foi muito importante essa iniciativa que aconteceu. Eu acho que é isso hoje que diferencia a nossa sociedade das demais sociedades, essa convivência, né, entre a área médica e a área da especialização da gerontologia. Isso mesmo, Vânia, e as pioneiras, né, todos e os pioneiros que participaram desse processo de incorporação da gerontologia, eu acho que eles devem ser sempre lembrados por todos nós, né, que e contribuíram muito, né, na área e conseguiram, né, incorporar um novo pensamento, que era a forma nossa de atuar, e que foi então incorporado e aceito pela sociedade, que passou a cobrar que o cuidado do idoso fosse, né, integral e multidisciplinar. Mas continuando com você, Vânia, qual a importância que você dá à titulação em gerontologia pela SBGG de profissionais da área de saúde, e como foi construída essa titulação ao longo da história da sociedade? Como você vê isso? Olha, eu diria assim, ó, eu reconheço a importância da titulação da gerontologia pelo SPGG. Para mim, assim, modificou todo o meu trajeto profissional. Mas olhando para a parte histórica, eu diria que, hã, quando começa os concursos e expedir os títulos de especialista em geriatria e gerontologia, nós vamos ter praticamente essa realização mais na área médica, né, porque, olhando, assim, para a história, nós vamos ver que a primeiro médico que se titula, né, em 69, outubro de 69, é o doutor Frederico Alberto de Azevedo Gomes, né. Ele fica marcado porque começa a mostrar que quem tem o título tem conhecimentos, tem habilidades, tem domínios, né. Mas na gerontologia isso só vai acontecer muito tempo depois. Nós vamos ver que a primeira prova de títulos de especialista vai acontecer já na década de 80. Então, você já tem uma diferença dos anos fim dos anos 60 para os anos 80. Mas eu diria que os títulos de especialista, eles acabam contribuindo para garantir que os perfis profissionais na área do envelhecimento tem um domínio nessas áreas pertinentes, né, porque essa é a questão da diferença de um profissional titulado e de um profissional que apenas acompanha as questões de envelhecimento. Um profissional titulado, ele faz a prova de títulos e ele comprova, né, ele tem uma garantia de que ele tem um domínio naquela área de conhecimento. E, ao mesmo tempo, na área da gerontologia, pela
diversas áreas que fazem parte dessa especialidade, a riqueza, né, que isso traz para o envelhecimento humano. Então, eu diria assim que foi um grande ganho essa questão da titulação. Eu acho que nós avançamos muito no sentido, principalmente, na área da gerontologia, porque muitas vezes os profissionais não se davam conta da importância do título, né, e eu acho que hoje já tem essa caminhada mais consolidada, nós vemos pelos números de profissionais que procuram a sociedade para a titulação, que faz a diferença do profissional, né. Então eu diria, Elisa, que é uma caminhada, né, é uma trajetória que a SBGG foi construindo, e na gerontologia, diferente até da geriatria, né, porque a geriatria tem esse valor no momento que a pessoa se titula e faz o exame na sociedade como geriatra. Na gerontologia, isso foi uma construção da própria sociedade, a valorização do título, a chamada para as reuniões, a caminhada da própria gerontologia no nosso país, né. E eu diria que nós estamos ainda com muitos desafios para garantir que essa titulação seja realmente, assim, que as pessoas busquem realmente a titulação para poderem usufruir o que ela oferece. Olha, Vânia, obrigada. E eu vou agora com o meu amigo Adriano, né? Adriano, eh, eu considero 2 marcos importantes na nossa história, na história da SBGG. Eu falo nossa história, porque eu faço parte dessa história também, como vocês 2 e vários outros. Eh Que foi a parceria com a Associação Médica Brasileira para a emissão de título de especialista em geriatria, e isso depois consolidado com a Comissão Nacional de Especialidades Médicas, que incluiu o CFM, né, e também a Comissão Nacional de Residência Médica. E depois um outro marco, que é a luta para a incorporação da avaliação geriátrica ampla, a AGA, no rol da ANS, né, como um procedimento específico do médico geriatra. Foi para você o papel da SBGG em defesa dos profissionais de geriatria e qual a importância da associação e a titulação em geriatria pela SBGG e também, posteriormente, da incorporação da avaliação geriátrica ampla no rol da ANS? A geriatria, no seu começo, nos seus primórdios, ela carecia de uma identificação, de uma conceituação, eu diria, né. As pessoas não sabiam exatamente o que era geriatria, e eu acho que nem mesmo os primeiros nós geriatras, da minha geração, pelo menos, não sabíamos exatamente o que era um geriatra. Esse construto foi se fazendo aos poucos. No início, houve uma formação muito grande com a PUC de Porto Alegre, que albergou vários cursos de pós-graduação em geriatria, mas com uma conotação muito voltada para o estilo de vida, para o envelhecimento baseado no estilo de vida, algo muito parecido, muito interfaceado com a cardiologia, com a endocrinologia. Então, muitas vezes você era visto como alguém que ia trabalhar o estilo de vida para que você envelhecesse bem. Depois chegaram no Brasil os que um presidente anterior a nós chamou de os English Boys, né. Foram os aqueles colegas geriatras que tiveram uma importância muito grande na sociedade, que vieram da Inglaterra de cursos de fellows e de cursos de geriatria, e que trouxeram para nós geriatras, que já estávamos atuando aqui, o conceito de de envelhecimento dentro de um contexto de funcionalidade, né. Essa consciência de que a geriatria envolvia a questão da funcionalidade, do cuidado da pessoa, ela chegou com esses colegas que vieram da Inglaterra, e nos trouxeram esse conhecimento dos clusters que envolvem o idoso, na imobilidade, na incontinência, na iatrogenia, a questão das drogas começou a ser muito valorizada, a demência, a depressão, delírio, não é? Essas questões de estabilidade, quedas, começaram a chegar. E depois
chegou também para nós a noção da medicina coletiva do idoso, com a chegada de 3 pessoas também da London School, que trouxeram muito o conceito demográfico e epidemiológico do envelhecimento. Com isso, foi se criando a necessidade do geriatra ter uma face, ter uma fisionomia, ter um procedimento, alguma coisa que nos identificasse. E a doutora Elisa e eu, nas nossas gestões, nós trabalhamos incansavelmente, e outras gestões também, a doutora Neisilu, a doutora Marianela, para que a avaliação geriátrica ampla fosse essa face do geriatra, né? E isso com muita luta para que a ANB entendesse no início, e depois que a ANB incorporou a avaliação geriátrica ampla no seu rol da CBHPM, a ANS incorporou também, e agora nós temos um procedimento clínico, que é a avaliação multidimensional do idoso, a chamada AGA, que permite que você tenha uma fotografia do paciente idoso com sua complexidade em seus múltiplos aspectos, de doenças e de funções também, né, e de drogas, etc. Então isso foi para a gente um marco importante, porque isso criou uma fisionomia do médico geriatra. Eu tenho a impressão, doutora Elisa, que isso ajudou bastante a incorporação pela academia da disciplina de geriatria, das residências em geriatria, porque começou a gente a ter uma fisionomia diferente da clínica médica, diferente da cardiologia, diferente das outras especialidades clínicas. Então isso foi um marco fundamental para nós, inclusive com uma valoração da avaliação geriátrica ampla superior à consulta de geriatria. Isso deu um braço para o geriatra, eu brinco dizendo que é o eletrocardiograma do geriatra, é a AGA. Não sei se você concorda, mas eu tenho certeza que sim, porque nós trabalhamos juntos nisso, e isso foi muito importante para alavancar a geriatria na sociedade, entre as outras especialidades e também na academia. Eu acho que ela é o nosso estetoscópio. Eu Ótimo, considero é o o estetoscópio nosso do geriatra. estetoscópio da geriatria, né, que Isso, é o exatamente. nosso oscópio, vamos dizer assim, o geriatroscópio, que seria a Geriatra, eu avaliação gostei dessa. Vou é o incorporar. geri incorporar. Eu concordo plenamente da importância e reitero, você foi, eu fui, eh, a Vânia foi, é membro da comissão da gerontologia, eu fui da comissão de geriatria. Eu acho que a titulação também trouxe uma importância, né, o profissional reconhecido pela ANB com título de especialista, hoje com EQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, é muito importante, né, para que a gente tenha uma cara da especialidade. Ela deixou de ser clínica médica do idoso para se tornar uma especialidade que é a geriatria, né. Então é isso que eu vejo. Eu vou fazer uma pergunta para a Vânia, tá, agora, e eu queria que a Vânia falasse um pouquinho sobre política pública, e a defesa dos direitos da pessoa idosa, né. Quais ações que nós podemos destacar ao longo do tempo de atuação da nossa sociedade, atuação direta em prol dessa defesa dos direitos da pessoa idosa, para que tenha a oportunidade tanto de envelhecer com dignidade e qualidade de vida no Brasil? Qual é o papel da SBGG ao longo, o que que você vê dessa, eh, luta por políticas públicas? Bom, eu diria, Elisa, que a SBGG, ela tem sido e sempre foi muito atuante na participação da construção das políticas públicas. Mesmo no momento antes de elas serem realmente efetivadas, na discussão com propostas de programas, ações que puderam colaborar para o avanço do campo do próprio envelhecimento. Eu diria que isso faz diferença, porque como sociedade científica, ela colabora diferente, ela colabora já com um conhecimento organizado, né, quando a gente vai falar, por exemplo, das questões de aposentadoria, da questão de direitos, da questão da própria violência, questões
que estão na política nacional do idoso, que depois estiveram na questão do Estatuto do Idoso, e que há um domínio sobre essas ações. Então eu diria que ao longo da própria história da sociedade, ela teve esse papel, ah, também colocando no sentido de que ela atualiza os profissionais para atuarem nesses campos, né, que é muito importante. A sociedade participa em várias dimensões dos conselhos que lidam com a questão do envelhecimento, tanto no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, defendendo então ali a proteção, a garantia dos direitos dessa população, mas também, assim, toda a luta em relação ao envelhecimento digno, a questão do respeito, a questão de participação social, de inclusão, do meio ambiente, né, todos aqueles elementos que estão dentro da questão do próprio envelhecimento ativo. E eu diria então que, à medida que ela colabora para com esses conselhos nessas dimensões, seja no nacional, no estadual e no municipal, ela está construindo, né, ela está ajudando a fortalecer essas políticas, pela questão, das referências que ela traz. Eu posso dar um exemplo, né, que eu lembro que nós tivemos, começou um pouco na nossa gestão, depois foi concluído na gestão da doutora Ivete e da doutora Simone, né, que a SBGG foi consultada sobre a discussão do CID-11, tá, quando a Organização Mundial da Saúde estava fazendo a revisão da classificação internacional de doenças. E eu vejo assim, nós tínhamos posição, nós defendemos, nós não aceitávamos que a velhice fosse tratada como uma doença, e houve uma união dos profissionais nessa defesa. Então eu vejo em várias questões, a sociedade sempre participou, ela tinha profissionais e tem profissionais que poderiam ampliar sempre as discussões com fundamentos baseados na ciência, e nesse sentido a presença da SBGG nessas discussões de políticas públicas, ela foi feita porque nós, o nosso quadro de associados conta com profissionais qualificados. Então acho que isso foi muito importante. Nós temos sim participado hoje do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, tentando sempre essa defesa, e isso mostra, né, a importância daquilo que a sociedade oferece para os seus associados, né, os programas, os eventos, questão da revista. Eu acho que sempre, assim, atualização de conhecimento para um profissional muito importante para que ele se mantenha vinculado e podendo colaborar com a sociedade. Tânia, obrigada. Eu queria, antes da gente passar uma visão de futuro da sociedade dos 2, eu queria dirigir uma pergunta tanto ao Adriano como você, rapidamente. Já nós nos aproximamos de um próximo congresso mundial que vai ser feito pela região europeia, que é a IAGG, que é a Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, ela é dividida em regiões, e a gente sediou, quando foi a nossa época, né, na região latino-americana, e o Brasil sediou o congresso mundial. O que que vocês 2, né, que foi um processo difícil trazer para o Brasil esse mundial num momento de dificuldades do país como um todo, o que que vocês 2 entendem que isso possa ter moldado também essa trajetória de crescimento da SBGG rapidamente? O congresso foi realizado em 2005. Adriano, Tânia, opinião dos 2. Eu me lembro muito do congresso de 2005. Para mim ele foi um marco, assim, dentro da sociedade, porque ele trouxe uma discussão tão necessária para atualizar os profissionais, que se começava a discutir a questão, do envelhecimento ativo, que vai mudar, que vai trazer, novas recomendações, que vai trazer, claros desafios que as sociedades enfrentam. Mas uma coisa muito importante, Elise, que eu vi naquele congresso, assim, que eu acho que houve um reconhecimento
por parte, do que a SBGG estava fazendo no país, assim, principalmente na área médica. Eu recordo das discussões, eu recordo que as salas cheias, né, as salas lotadas, as pessoas iam para o congresso, elas queriam saborear aquilo que estava sendo discutido. E por que eu coloco como um marco, né, porque a partir dali nós vamos ver, assim, o avanço na pós-graduação, na área da saúde, na questão da saúde coletiva, na discussão das políticas públicas, na questão do envelhecimento ativo, na discussão do que as cidades precisariam oferecer aos seus habitantes, uma vez que as sociedades estavam envelhecendo, discussão de novas pesquisas. Eu acho que realmente esse congresso foi maravilhoso, ele foi um marco, que diferenciou, né. Nós já tínhamos praticamente 10 anos ali da questão da política do envelhecimento ativo, nós tínhamos tido já a questão de 2 assembleias mundiais, mas ali realmente para o nosso país foi uma prova de que era preciso estudar, que era preciso, requalificar os estudos e qualificar os profissionais. Eu acho que isso o congresso trouxe, né, de forma muito positiva. Adriano, sua opinião sobre o congresso e essa Olha, eu mu acho que a Vânia abriu um leque de avaliações aí perfeito. Eu creio, concordo com ela que foi um marco fundamental para alavancar todas essas questões que Vânia falou. E eu acho que nessa época eu era o diretor de educação do Comitê Latino-Americano de Geriatria, e um dos marcos que envolveu essa diretoria junto do continente latino-americano e Caribe foi exatamente a elencar o conteúdo programático da graduação e da pós-graduação em geriatria. Nós trabalhamos muito no tempo que eu tive no CONLAT como diretor de educação, e esse trabalho ele desagou num num dia de aulas do CONLAT, e foi extremamente importante, porque isso deu a todo o continente latino-americano que estava presente lá, né, um balizamento os do que a formação de um geriatra, precisa para que ela ocorra de forma correta, de forma científica. Foi muito bom, né. E Vânia abriu o leque aí, eu concordo plenamente com ela. E para terminar, eu acho que a gente tem que falar de futuro, né, a gente falou um pouco dos 65 anos, dos momentos marcantes desses 65 anos da história da SBGG, e falar um pouquinho de futuro. O que que a gente espera, é uma pergunta para os 2, nas próximas décadas? Qual que seria o papel que a SBGG continuaria a ter, né, para que a nossa sociedade envelhece, né, bem, né, com e que nossos idosos como recebam um cuidado adequado, né, e aí inclui, todo mundo, todos os idosos e é nós que vamos envelhecer, estamos envelhecendo também. E o que que a gente pode mudar, quais paradigmas a gente ainda pode mudar nessa na sociedade brasileira, para que a gente possa atingir um nível de envelhecimento, digno no país. Vânia e Adriano, para terminar, futuro. Eu diria assim, a nossa sociedade, ela já tem demonstrado que ela está atenta ao futuro, assim. Eu vejo o crescimento da própria sociedade, acho que o Adriano trouxe isso muito bem, como era no passado e como é hoje. Eu diria que também na pandemia nós crescemos muito, nós tivemos, assim, muita procura, preocupação com a questão dos idosos, e a sociedade hoje ela dá conta, inclusive, dos novos paradigmas de envelhecimento, na questão da saúde, na questão do próprio conhecimento. Então eu diria assim, a caminhada continua, a nossa sociedade ela tem atendido, assim, as expectativas, principalmente dos mais jovens agora que estão se formando através das ligas, né, ela está preocupada com a questão da formação, inclusive na graduação, em vários cursos. Nós temos lutado para incluir disciplinas em alguns currículos, para sensibilizar a questão do envelhecimento na sociedade, que
certamente não é fácil essa tarefa, mas a sociedade, eu vejo, ela está atenta, né. Ela tem trabalhado também muito para a questão da titulação, porque o titulado depois ele reconhece o papel, ele não é só um associado, ele reconhece o papel, ele usufrui, né, daquilo que o próprio título lhe dá, e nesse sentido eu diria também as pesquisas que a sociedade tem apresentado nos nossos eventos, elas são importantes para a atualização daqueles profissionais que já estão atuando e que precisam se atualizar em todos os níveis, né, a gente vê na questão da saúde, na questão da farmácia, os medicamentos, a questão das jornadas. Então nesse sentido eu diria que a sociedade ela tem dado conta, ela tem muitos desafios sim pela frente, mas eu vejo que quem estuda envelhecimento tem condições de envelhecer melhor daqueles que desconhecem o processo. Essa é minha mensagem, Elisa. Obrigada, Vânia. Adriano, sua mensagem de futuro. A mensagem de futuro, ela é muito voltada em como eu comecei falando da demografia, o número de idosos vai aumentar muito até 2050, né. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela está num caminho correto, ela está abrindo as veias que estavam fechadas, as artérias que estavam fechadas, né, para esse conhecimento geriátrico e gerontológico. Isso é muito bom e eu creio que isso vai continuar. E falando de futuro próximo, eu já estou já me antecipando com o nosso presidente atual, doutor Leonardo Oliva, que é também baiano, do nosso congresso aqui em 2027. Quer dizer, a Bahia vai sediar o próximo Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, e com certeza já vai ser um marco para esse futuro, né, esses novos geriatras. Quando eu vou nos congressos hoje em dia, eu fico encantado com a quantidade de jovens que, saídos da residência, já estão com um linguajar geriátrico e gerontológico incorporado. Isso me deixa, assim, extremamente feliz. E eu creio que isso vai continuar. Por que que eu digo que vai continuar? Porque essas novas gerações, elas estão ampliando esse conhecimento. Elas, dentro da academia, elas estão fazendo pesquisa. Hoje nós temos pesquisadores geriatras em congressos que não são da geriatria. Congresso do cérebro, congressos de outras especialidades que estão na ponta da pesquisa, não é? Em referência, inclusive, a países tradicionalmente mais conhecidos como pesquisadores. Então, nós temos um grupo de geriatras hoje trabalhando muito em pesquisa, né, isso deixa a gente muito, muito feliz, né. E eu acho, Elisa, que vale a pena no finalzinho falar também do que não é o geriatra. Um papel importante da geriatria diante da comunidade, seja ela acadêmica ou não, é exatamente você ter uma noção de que alguns tipos de medicina não são da geriatria. Nós não somos essa medicina ortomolecular, a medicina integrativa, a medicina do não envelhecer, né. Envelhecimento é uma contingência do ser humano. Agora a gente pode envelhecer mal ou a gente pode envelhecer bem. Envelhecer bem, hoje em dia, já se sabe como, né. E vocês todos são protagonistas disso nos seus ambientes de trabalho, no consultório, na academia, na sociedade como um todo. Então eu deixo aqui essa mensagem, né, de uma expectativa muito grande, uma alegria muito grande de ver florescer cada vez mais a geriatria e a gerontologia no Brasil. Adriano, Vânia, e também como vocês, eu tenho muito orgulho em ter feito parte dessa história de consolidação de uma área de conhecimento, de uma especialidade médica, de uma área de pesquisa no Brasil, que a SBGG capitaneou, tá? Eu aproveito para agradecer vocês, né, a participação, doutor Adriano Gordilho, a professora Vânia Herédia, nesse que eu chamo de um episódio muito mais que especial do SBGG Cast, né? E parabéns especial a todos os geriatras e especialistas em gerontologia do Brasil. Todos aqueles que fizeram e fazem a história da SBGG, que cuidam e continuarão cuidando, né, para que os idosos brasileiros, né, tenham mais qualidade de vida, tenham políticas públicas voltadas para o seu cuidado, tenham assistência de saúde digna,
e que nós possamos envelhecer com muita qualidade. Um abraço a todos, eu agradeço mais uma vez a participação e vamos cuidar e trabalhar. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.